Pesquisas relacionadas ao antigo Israel buscam apontar pontos de encontro entre o zoroatrismo e as práticas religiosas do antigo Israel, demonstrando como que o período do exílio teria fortemente impactado essas crenças do antigo Israel, alterando percepções sobre o bem e o mal, por exemplo, e como que as divindades desse panteão israelita passam a ser vistas. Isso leva, em longa duração, a apontar que, em alguma medida, ao transportar essas heranças, isso teria impactado também as comunidades cristãs, sendo apontado como uma das possíveis linhas desse impacto a presença de fariseus ou do farisaísmo dentro das vertentes cristãs. E uma ótima lembrança disso seria o fato de Paulo ter se auto-identificado como um fariseu. Mas e se eu te dissesse que os pontos de contato para se perceber essas interações entre cristianismo e zoroatrismo não estão restritas ao campo dos judaísmos, que seria possível percebermos outros personagens, outros movimentos que conotam esses paralelos ou esses impactos do zoroatrismo sobre o cristianismo. Mais especificamente, se eu te dissesse que Marcião é um personagem central para percebermos essas interações ou essas influências do zoroatrismo. Isso você vai entender melhor após a vinheta. No livro Padres, Bispos e Mestres Cristãos, que eu organizei com o professor José Petrúcio e que está em pré-venda pelo site da Clené, tem um capítulo muito interessante, produzido pelo professor Felinto Neto, em que ele estabelece essas conexões entre cristianismo e zoroatrismo, mas não pensando em longa duração dessas relações entre o antigo Israel e o zoroatrismo, mas uma aproximação muito mais recente, inserida em contexto de século II, mais especificamente por meio de Marcião, que comumente é apontado como um herege por meio de uma literatura da autoproclamada ortodoxia cristã. Inclusive, Neto vai pontuar que seria as fortes influências dessa teologia zoroastra que irá influenciar Marcião a ser o primeiro a propor um cânone em que ele fará uma verdadeira varredura ou apagamento de todo esse ambiente judaico, esse olhar judaico sobre o cristianismo, de forma a limpá-lo e preservar apenas e tão somente elementos que seriam tipicamente cristãos. E, segundo ele, um dos elementos que irá motivar, irá derivar a produção desse cânone que faz um processo de pureza, de separação do que seria cristão e do que seria judeu, estaria embebido na ideia de que há duas divindades, um Deus bom e um Deus mau. E essa conotação teria correlação direta com a teologia zoroastra, como fica claro na citação a seguir. De acordo com a teoria marcionita, Cristo foi enviado pelo Pai e se manifestou como homem para abolir a lei e os profetas, bem como todas as obras do perverso Criador. O historiador Roque Frangiotti ensina que, de acordo com Marcião, Cristo se revestiu de uma corporeidade apenas aparente, pois, se assumisse a matéria,
ficaria sob o poder do Criador maligno e não alcançaria seu alvo final, que era libertar as almas de todos os homens do plano material. E ele segue que esta ideia de dois deuses não é originária dos judeus, mas do pensamento religioso persa e, ao que tudo indica, forneceu um substrato teórico para a doutrina marcionita. Isso fica evidente quando lemos textos como o Evangelho de João. Ainda que a narrativa evangélica joanina remeta a uma ideologia cristológica, evidencia-se a recepção / adaptação do zoroatrismo. O Evangelho de João, embora posterior ao de Lucas e Mateus, nada adianta sobre o nascimento e a juventude de Jesus, mas organiza a aparição de Cristo num drama cósmico, num simbolismo claramente persa. O Logos estava com Deus e era ele mesmo divino. O Logos é o princípio da vida e a luz do homem. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. O mundo é uma luta entre substâncias da luz e das trevas. De acordo com Zoroastro, existe um ser supremo que criou dois outros seres poderosos e dividiu com eles sua própria natureza, até o ponto que lhe pareceu conveniente. Dois desses, Ormuzd, permaneceu fiel ao seu Criador e foi considerado a fonte de todo bem, ao passo que Ahriman rebelou-se e tornou-se o autor de todo mal que há na terra. Ormuzd criou o homem e deu-lhe todos os recursos para ser feliz, mas Ahriman frustrou essa felicidade, introduzindo o mal do mundo e criando as feras, plantas e répteis venenosos. Em consequência disso, o mal e o bem se misturaram em todas as partes do mundo, e os seguidores do bem e do mal, os adeptos de Ormuzd e Ahriman, passaram a travar uma incessante guerra. Esse estado de coisas, porém, não durará para sempre. Chegará a ocasião em que os adeptos de Ormuzd serão vitoriosos e Ahriman e seus sequazes serão condenados às trevas eternas. Mas o que explicaria ou como poderíamos entender o processo de acesso a Marcião às doutrinas zoroastras? E como que isso teria influenciado a sua percepção sobre o movimento de Jesus sem Jesus? Para Neto, é fundamental entendermos o impacto do docetismo dentro do movimento marcionita. Para Marcião, a crucificação jamais teria ocorrido, foi uma ilusão. Por quê? Jesus, o corpo de Jesus, seria uma espécie de um espectro, uma ilusão. Não teria corpo nem sangue. Logo, ele não teria sido de fato crucificado. As imagens da crucificação seriam meramente ilusórias. Nesse sentido, o texto de Neto é interessantíssimo, pois reaquece o debate sobre as interações entre zoroatrismo e cristianismo, não por uma vertente judaica, mas pensando esse Mediterrâneo antigo como um espaço de circulação de diferentes culturas religiosas e que o cristianismo seria então o encontro dessas diferentes culturas que foram, a partir das bagagens dos sujeitos que se tornam cristãos, produzindo teologias próprias sobre o movimento de Jesus. Gostou do conteúdo? Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares. E quero aproveitar para agradecer os membros do canal. São eles que ajudam mensalmente na manutenção aqui do meu trabalho. Muito obrigada! Torne-se também membro do canal. Até a próxima!